Olha só, pessoal, temos que acreditar no Alckmin? Será que vale a pena? O vice do Lula disse que não tem reforma a ser desfeita e que imposto sindical obrigatório não voltará, né? Imposto obrigatório é ótimo. Esse pessoal que redige coisas aqui no G1, eu vou te falar, estão precisando fazer umas aulas de redação, né? Mas enfim, o Alckmin aqui, o picolé de chuchu, está se referindo naturalmente a questões da reforma trabalhista, né? O Lula, que é o vencedor da chapa Lula-Alckmin, presidente eleito, afirmou várias vezes que vai propor uma revogação da reforma trabalhista e provavelmente até endurecer as regras trabalhistas em relação ao que elas são hoje ou em relação ao que elas eram antes de 2007, inclusive, né? E agora o Geraldo Alckmin vai na contramão do que o Lula tem dito, falando que não vai ter reforma nenhuma, a reforma não vai ser desfeita, a gente vai manter aí os avanços da época do Michel Temer. Vamos dar uma olhada aqui nessa declaração do Geraldo Alckmin, vamos olhar também outras notícias e ver mais ou menos aí se isso se refere talvez a uma articulação do Geraldo Alckmin, já prevendo aí um possível governo dele, uma vez que algo pode acontecer com Lula, né? A gente não sabe, um impeachment, talvez ele esteja realmente doente. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vamos dar uma olhada nessas questões. Desde já peço que você deixe o seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Vamos à notícia. Então, ele disse aqui, o Geraldo Alckmin, que a reforma trabalhista do Michel Temer foi importante. Olha, isso aqui é muito diferente do posicionamento do Lula e do PT como um todo, né? Claro que a gente pode imaginar isso aqui como sendo o Geraldo Alckmin querendo colocar panos quentes na história. A gente sabe que a grande função do Alckmin na campanha eleitoral, formando uma chapa com o Lula, foi acalmar os ânimos do mercado e de parte da população política engajada, que tem um posicionamento mais de centro, né? É para falar com esse pessoal, dialogar com esse pessoal, dizendo mais ou menos: olha, eu estou aqui, eu vou moderar o Lula não vai ser um radical, não vai fazer aquelas políticas de esquerda que vocês temem, não, a gente vai moderar o ímpeto esquerdista do Lula, né? Então pode ser que isso aqui seja apenas uma tentativa da chapa aí do Lula, da equipe do Lula, de colocar panos quentes nessa situação e evitar uma grande rejeição por parte do mercado, por parte da sociedade como um todo. Porém, pode ser que o Geraldo Alckmin já esteja sinalizando para o mercado, para a sociedade, qual vai ser o rumo que um possível governo dele tomaria. Essa hipótese não pode ser descartada. Ele estava num evento promovido pela organização Esfera Brasil, e olha só quem também estava no evento, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que vai continuar sendo presidente do Banco Central, porque o mandato dele agora intercala mandatos presidenciais, então o Lula não vai poder tirar esse cara aqui, ele vai continuar sendo o presidente do Banco Central pelo menos por mais 2 anos, e também o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Olha que diálogo interessante ali, né? Geraldo Alckmin, Roberto Campos Neto, Bruno Dantas, tudo conversando ali, meio que promovendo um governo mais de transição do que o do Lula, que é um governo de ruptura, não é? Ele falou que a reforma não vai ser desfeita, que não tem nenhuma reforma a ser desfeita. Nenhuma. E olha só que coisa, né? Ele pode estar falando apenas aqui da reforma trabalhista, mas ele pode também estar falando da reforma da Previdência, o que também é algo muito interessante. E ele falou aqui que a reforma trabalhista é importante e que o imposto sindical não vai voltar. Isso é sensacional, todos torcemos para que não volte mesmo. Aqui, para não ficar uma coisa assim tão descarada, ele fala que tem que haver um discurso, tem que aprofundar a discussão, não que ele vá fazer algo, que ele defenda fazer algo, mas sim discutir, debater a questão aí dos entregadores de aplicativos, motoristas de aplicativos, aquela coisa do Uber Eats e de tudo isso que a gente já sabe, está mais ou menos encaminhando para o lado aí de haver uma pressão para que esses trabalhadores, para que esses indivíduos aí que optam por essa forma de trabalho acabem sendo enquadrados na CLT. E outra coisa interessante também é que ele disse que o ajuste fiscal será feito de forma permanente. Ele disse: podem acreditar, vai haver ajuste, e não em uma semana, vão ser 4 anos de ajuste, porque você pode todo dia estar melhorando a eficiência do gasto público. Olha só a diferença do discurso do Geraldo Alckmin para o discurso do Lula. Me diga se isso não parece um discurso do Temer, aquela carta aberta ao Brasil que ele fez lá atrás. A diferença do Temer
para Dilma Rousseff de então, né? Não parece uma coisa meio assim, um vice que já está se projetando? Muito interessante essas declarações do Alckmin, mas volto a dizer, pode ser apenas que ele esteja colocando panos quentes nos ânimos do mercado. Porém, não apenas o Geraldo Alckmin se manifestou recentemente, mas também o senhor Fernando Haddad, que continua sendo o indivíduo mais cotado para assumir o Ministério da Fazenda no governo do Lula, né? Parece que agora, se o Ministério da Economia vai mesmo se tornar Ministério da Fazenda, então o Fernando Haddad é atualmente o mais cotado para assumir esse cargo aí no governo Lula, o que é naturalmente um problema. Mas aqui o senhor Fernando Haddad diz que o governo Lula terá 4 pilares na economia. Quais seriam esses pilares? Isso aqui ele falou num discurso aqui para a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Esse pessoal do PT gosta de banqueiro, uma coisa incrível. Mas primeiro ele falou aqui da reforma tributária, com avanço de projetos que já contam com apoio entre o setor privado, governadores e o Congresso Nacional, ou seja, ideias legislativas que já estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Supostamente o PT, Lula, iriam encampar essas propostas que já estão tramitando para que elas tivessem algum grau de celeridade aí. E aí eles trabalhariam para mudar aqui também a questão do imposto de renda e tributos sobre patrimônio, né? Será que vai rolar? Não sei, tenho medo de reformas tributárias sempre. Segundo pilar é melhorar a gestão do gasto público. Imagina-se que o Lula faria isso com certeza, criando esse monte de ministérios aí, essa equipe de transição gigantesca, essa maravilha, essa festa da gastança aí para bancar funcionário público. Você acha que Lula combina com gestão do gasto público? Naturalmente não, não é? E ele diz aqui, o Fernando Haddad, que o Auxílio Brasil, por exemplo, é menos eficiente do que o Bolsa Família. Supostamente, dizendo ele, o Bolsa Família conseguiu acabar com a fome no Brasil com 0,5% do PIB. E o programa hoje, o Auxílio Brasil, tem 1,5% do PIB e não consegue resolver o problema. Alguns questionamentos aqui. Primeiro, se realmente o PT acabou com a fome no Brasil, que a gente sabe que não. Segundo ponto é que os números da fome atual, que são divulgados por aí, são completamente absurdos e inflacionados. A gente sabe que eles não condizem com a realidade. Terceiro ponto é como que o Fernando Haddad vai diminuir o percentual do PIB do Auxílio Brasil e vai fazer isso aí significar mais alimento nas mesas das pessoas, pois se isso é pago diretamente, é um dinheiro que é pago para as pessoas, como que diminuir esse valor vai melhorar aí a compra de alimentos por parte de pessoas pobres? Faltou ele explicar essa parte aí. O terceiro pilar, segundo Fernando Haddad, seriam aspectos essenciais para o desenvolvimento, como investimento em educação e ciência e tecnologia, né? Aquele papo de desenvolvimentismo, mas migrando um pouco aqui para a área do incentivo aos estudos, né? Ele diz aqui que na educação básica o ex-ministro reconhece que o Brasil já gasta bastante quando comparado aos países ricos, mas que esse gasto precisa ter um resultado melhor. Engraçado que esse indivíduo aí já foi ministro da educação aqui no Brasil, né? Por que ele não melhorou esses gastos na época que ele era ministro? Por que ele vai querer resolver isso agora, né? Me explica aí, senhor Fernando Haddad. E por fim, ele disse que o governo, o quarto pilar, seria melhorar as relações do executivo com os outros poderes, né? Até parece que o PT precisa melhorar as relações deles com o poder judiciário. O poder judiciário já está na mão da esquerda há muito tempo. Agora, em relação às relações com o Congresso Nacional, a gente sabe muito bem como Lula e sua gente lidam com o Congresso Nacional, como eles conseguem o apoio do Congresso Nacional, né? Pagando muito bem por esse apoio. Então não confio muito nisso aqui que o Fernando Haddad diz. Eu acho que ele vai ser um poste na economia, um poste do Lula, assim como ele teria sido um poste na presidência da República se ele tivesse vencido em 2018. Eu acredito que ele atualmente é o nome mais cotado para a pasta da Fazenda justamente por isso aí, por ele ser extremamente subserviente ao Lula, mas vamos aguardar aí, ninguém está revelando esses nomes por enquanto, nem mesmo o Geraldo Alckmin, quando foi perguntado aqui a respeito de quem seria o ministro da Fazenda do Lula, que é o que todo mundo quer saber na verdade. Ninguém liga para os outros ministérios. Da Economia, da Fazenda, é o que realmente importa. Mas muito interessante mesmo assim esse posicionamento do Alckmin. Essa coisa meio, olha só como eu sou um Michel Temer e caso o Lula caia, eu tô aqui para governar o país de uma forma muito mais moderada. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, para ele estar se manifestando dessa forma assim, desautorizando
valorizando tanto o chefe dele, o presidente eleito na chapa dele, provavelmente ele sabe de algo que nós ainda não sabemos, mas vamos descobrir em breve. E aí, o que você acha? Você acredita que o Geraldo Alckmin vai ser presidente da República? Vai tirar o Lula de alguma forma? Deixe aí nos comentários, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!